Seja muito bem-vindo ao Somatize. Eu sou a professora Edna e hoje nós vamos falar das relações de Girard numa equação de terceiro grau. Não sai daí. Bom, quem me pediu esse vídeo foi a Saori, né? Tem um nome diferente, Saori. Ela me pediu esse vídeo lá pelo meu Instagram. Então, se você não me segue no Instagram, não perde tempo. @somatize_edna. Lá nós podemos conversar, às vezes por áudio, fica mais fácil de tirar possíveis dúvidas. Tudo bem? Bom, a questão que a Saori me deu, ela mandou duas questões, a outra é um pouco mais difícil, vou fazer a outra também. Mas são questões que valem a pena, as pessoas gostam muito quando eu coloco equação de terceiro, quarto grau, quinto grau aqui no Somatize, então vale a pena eu fazer mais um vídeo. E é a primeira vez que eu vou falar das equações, das relações de Girard, porque a questão não pede quais são as raízes, tá? A questão fala assim, ó, dada a equação x ao cubo menos 8x ao quadrado mais 7x mais 5 igual a zero, quanto vale? Letra A soma de suas raízes. Aqui eu esqueci de apagar. Letra B, o produto de suas raízes. Então, ele não pede quais são as raízes, né? Uma equação do terceiro grau, ela tem três raízes, né? Às vezes as 3 reais, às vezes uma real e duas complexas, mas ela tem três raízes, tá? E aí, nesse caso, ele não quer saber quais são essas três. Então, ele quer saber a soma delas e o produto delas. Então, é muito fácil. Praticamente, você mal faz conta, você só vai usar uma fórmula, tá? Se você achar que é conveniente achar as raízes para poder responder qual é a soma e qual é o produto, ok, mas isso vai dar muito mais trabalho e eu não vou fazer dessa forma, tá? Eu vou mostrar as relações de Girard, tá ok? O que é isso? As relações de Girard é o seguinte... uma equação, e aí vou falar para do cubo, mas vai ser para uma equação do terceiro grau, mas ela tem para o quarto, quinto grau, qualquer grau, tá? A ideia vai ser sempre a mesma. Bom, como é que a gente vai pensar? Uma equação, por exemplo, do terceiro grau, ela tem, se ela for completa igual a essa, ela tem 4 coeficientes. O termo que fica na frente do x ao cubo, que a gente chama de A, o termo que fica na frente do x ao quadrado, que a gente chama de B, o termo que fica na frente do x, que a gente chama de C, e o número que não tem x, que a gente chama de D, ou termo independente da equação, tá? Bom, as relações de Girard falam que a soma das raízes, isso aí de qualquer equação, tá? Vai ser sempre a soma de todas as raízes, tá? Então, por exemplo, aqui é uma equação de terceiro grau, vai ter 3 raízes, igual eu falei, pode ser que todas sejam reais, pode ser que eu tenha 2 complexas, né? E uma real, mas vão ter 3. Então, a soma dessas 3 raízes sempre vai ser dessa forma aqui, ó. Menos B sobre A. Sempre desta forma. Menos B sobre A, tá? Então, nessa nossa letra A, qual é a soma das raízes? É só jogar nessa pequena fórmula. O coeficiente B, o oposto do coeficiente B, sobre o coeficiente A. Então, teremos aqui menos o meu valor de B. Nesse caso aqui, ó, o nosso B, ó, vale menos 8, né? Então, menos 8 sobre o nosso coeficiente A, que aqui não tem número na frente, eu tenho que entender que é sempre o número 1. Então, menos com menos é mais, então isso aqui é 8, e 8 dividido por 1 é 8. Então, eu não descobri quais são as raízes, mas eu sei que quando eu somo as 3 raízes, a resposta é 8. Entenderam? Bem fácil. Isso vai ser para qualquer equação de qualquer grau. Ah, se aqui fosse elevado a 5, elevado a 10, é a mesma coisa. É sempre menos B sobre A, tá ok? Bom, agora o produto das raízes é sempre o termo independente dividido pelo A. Só que, com um detalhe. Então, ó, sempre o termo independente de
dividido por A. O A aqui nunca vai mudar, tá? Agora, tem que pensar o seguinte, esse produto, dependendo do grau, vai ser negativo, dependendo do grau, vai ser positivo, tá? Como que você vai guardar isso? Bom, numa equação de terceiro grau, vamos falar assim, quando o grau for ímpar, ou seja, o maior grau for ímpar, esse produto é negativo, tá? Sempre que esse grau aqui for ímpar, esse produto aqui vai ser negativo, então vai ser menos D sobre A. Então se aqui for x elevado a 9, menos D sobre A. X elevado a 7, menos D sobre A. Menos o último não vai ser D, tá? Agora falei D, mas se for x elevado a 9, vai ter A, B, C, D, várias letras, né? Mas menos o termo independente sobre o coeficiente do termo maior. Sempre assim, tá? Agora, se aqui for par, aqui vai ser positivo. Então não vai ser menos o último termo sobre A, vai ser o último termo sobre A positivo, não pegando o oposto dele, tá? Bom, e aí como é que a gente vai pensar isso? Outra maneira de guardar também. Aqui, numa equação de terceiro grau, a gente pode estar faltando digamos assim, uma pergunta que poderia ter colocado também, antes de eu responder essa daqui, seria o produto, a soma do produto de 2 em 2. O duplo, fugiu como é que eles falam agora. Quer ver? Deixa eu escrever aqui. Ó, se eu falar que é x1, x2 e x3, as raízes, nessa letra A, a soma delas seria x1 mais x2 mais x3. Na letra B, que é o produto, seria x1 vezes x2 vezes x3. Aí, ele poderia ter me perguntado uma outra alternativa, uma outra letra, que seria isso aqui, ó. Vou colocar pra cá. x1 vezes x2 mais x1 vezes x3 mais x2 vezes x3. Então, o que é isso, ó? É o produto 2 a 2, tá? Se eu não me engano, é assim que fica escrito no livro. É a soma do produto 2 a 2. Então, em vez de multiplicar todas as raízes, você vai de 2 em 2. Então, se aqui tivesse elevado a 4, além desse termo, você teria o produto de 3 em 3. Elevado a 5, produto de 2 em 2, produto de 3 em 3, produto de 4 em 4 e assim por diante, tá? Então, nesse caso aqui, ó, esse duplo produto, digamos assim, ele para esta equação do terceiro grau, ele seria C sobre A. Então, nós teríamos aqui, ó, a soma menos B sobre A. Esse duplo produto, C sobre A. O produto menos C sobre A. Então, o que eu quero dizer? É o sinal que eu estou querendo chamar a atenção. Sempre o primeiro é menos. Então, menos B sobre A. Depois, positivo. Depois, negativo. Então, se fosse do quarto grau, a gente ia ter aqui a soma, a primeira soma, menos B sobre A. A segunda, que ia ser C sobre A, seria esse duplo produto aqui. A terceira, menos D sobre A, seria o produto de 3 em 3. E a última, menos E sobre A, porque aí ia ter até a letra E, seria este produto igual tá aqui. Então, a ideia é sempre isso. Menos, mais, menos, mais, menos, mais. Sempre começa com menos, a soma é menos B sobre A e vai alternando. Por isso que é mais fácil a gente guardar isso. Se o meu grau for ímpar, o produto das raízes sempre vai ter esse menos aqui. É menos o termo independente sobre o primeiro termo. Se esse número aqui for par, um número maior, tá? Não é o primeiro, número maior, então vai ser o próprio termo independente, né? Mantém o sinal dele, ou seja, não é o oposto, sobre o primeiro termo, o coeficiente de grau maior, tá? Então, para a gente terminar essa questão aqui, então pediu o produto das raízes, então como eu comentei, menos o termo independente sobre o primeiro termo. Então, para nós aqui o termo independente, ó, é mais 5. Então, pela fórmula aqui, ó, é menos o mais 5 dividido pelo primeiro coeficiente A, que é 1. Então, aqui menos com mais é menos,
E 5 dividido por 1 é 5. Então, a resposta para o produto de nossas raízes é menos 5. Então, a soma das raízes deu 8. Então, eu não sei quais são, só que eu sei que quando eu somo, eu encontro 8. E o produto, ou seja, a multiplicação das 3 raízes, eu também não sei quais são, mas eu sei que quando eu multiplico elas, eu encontro menos 5. Então, é isso. Essas são as relações de Girard para uma equação de grau 3. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. E vou colocar aqui no vídeo como é que chama esse duplo produto aqui, que me fugiu agora. Mas vou escrever aqui na hora que eu estiver editando. Se você tem alguma dúvida, manda pra gente no Instagram, é mais fácil, @somatize_edna. Combinado? Um super beijo pra vocês e